Quantas pessoas você vê nesse momento de pandemia, na grave situação que está acontecendo em Manaus, na falta de oxigênio? Quantas pessoas você vê hipocritamente apontando o dedo para o governo ou tentando tirar uma casquinha, uma vantagem política do momento, tornar a pandemia, fazer da pandemia um palanque político, ou até mesmo aquele seu amigo que simplesmente odeia o governo, que fecha os olhos para as boas ações e só quer apontar dedo, muitas vezes baseado em manchetes. Quantas vezes você não viu isso? Esse é o assunto de hoje, mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer, compartilhe o vídeo, que vai ser basicamente informação. Eu vou dar aqui muita informação, ler algumas notícias para refrescar a mente das pessoas que esqueceram o que já ocorreu no passado no estado do Amazonas. Então, no final eu dou a minha opinião, obviamente. Eu vou ler para vocês algumas notícias e aí vocês me dizem se é realmente responsabilidade apenas do governo federal que está ocorrendo em Manaus. Polícia Federal prende secretária de Saúde do Amazonas por desvio de recursos. No Amazonas, corrupção e má gestão agravam a situação durante a pandemia do coronavírus. PM apreende mais de 40 cilindros escondidos em balsa em Manaus. Amazonas desativou entre julho e outubro 85% dos leitos de UTI criados para a Covid-19. Bolsonaro oferece intervenção na saúde, mas Wilson, que no caso é o governador do estado, recusa e diz que a situação está sob controle. PF faz buscas contra vice-governador do Amazonas por desvios na saúde. Então, nesse momento eu pergunto para vocês, um estado onde há poucos meses, não lembro se foi mês passado, em dezembro, teve show para 4.000 pessoas, UTIs, leitos foram desabilitados, uma vasta operação, inclusive eu vou ler para vocês uma parte dessa operação. Em 30 de 6 de 2020 foi deflagrada a Operação Sangria pelo Ministério Público Federal, PF e CGU, onde estiveram investigados superfaturamento na compra de respiradores pelo governo do Amazonas. Respiradores foram comprados de uma importadora de vinhos. Respiradores sendo comprados de uma importadora de vinhos. Em 8 de 10 de 2020, a segunda fase da operação foi deflagrada. O primeiro dos alvos da operação foi o vice-governador do Amazonas e foram presos os secretários da saúde. A terceira fase da operação ocorreu em 30 de 11 e apurou as licitações fraudulentas para a compra de equipamentos de combate à pandemia. Tem certeza que é só culpa do governo federal? Se o governo federal tiver culpa, né? Porque como diz essa matéria aqui, o STF tirou a autonomia do governo federal sobre os estados do que se diz respeito à pandemia. O que eu vi muita empresa, agência Lupa, desmentindo, falando que não, o governo não perdeu a autonomia, perdeu. A notícia está aqui, como que você vai dizer? E eu lembro que na época ainda fiz um vídeo sobre isso, não no YouTube, no meu Instagram, postei alguns stories, falando como que um poder interfere tanto no outro no Brasil, como que o executivo tem seu poder ceifado de atuação na pandemia. Enfim, agora aqui para vocês eu vou falar, já que muita gente, né, os progressistas, leitores de manchete no Instagram, no Twitter, estão falando que o governo federal não fez nada pelo Estado, eu vou deixar aqui também do lado a foto, mas Portal da Transparência, recursos transferidos para o Estado e seus municípios, no caso Manaus, 8,9 bilhões, tá? Recursos transferidos ao município, 2,6 bilhões, gastos diretos do governo federal no município, 475 mil, benefícios aos cidadãos do município, 3,17 bilhões. Quando você vê gente falando que, porque o governo federal, o Bolsonaro, cegamente por um ódio mortal ao governo, né? A pessoa não consegue ver. Quando você vê as pessoas falando que o governo não fez nada pelo povo na pandemia, pergunta para eles qual foi o único país da América Latina a dar auxílio emergencial. Um auxílio emergencial que, obviamente, vai deixar o nosso país numa situação muito difícil economicamente, já que foi gasto praticamente todo o valor da previdência economizada foi gasto nesse auxílio, mas tinha gente que morreria de fome.
Não é? Os governadores não estavam dizendo, não, tem que fechar lockdown, fechando os olhos para a economia. Se não fosse essa ajuda do emergencial do governo, como que as pessoas iriam comprar um simples alimento para sua casa? Agora, algumas ações do governo federal, olha, já falei aqui algumas coisas, mas continua, já que estão dizendo que o governo federal, o Bolsonaro, não faz nada pelo Estado. Algumas ações, isso aqui está lá no Ministério, desculpa, está lá no site do governo federal. É só entrar lá, Portal da Transparência. Ações do governo federal no estado do Amazonas. Aviões da Força Aérea Brasileira de campanhas aéreas mobilizados para levar cilindros de oxigênio de diversas partes do país ao estado. Transferência de pacientes com Covid para 8 capitais brasileiras. Transporte de pacientes com apoio da FAB, articulação com governos estaduais e do Distrito Federal visando a disponibilização de vagas para internação hospitalar imediata, envio esta semana de 5 mil metros cúbicos de oxigênio líquido. Tá aí. O governo federal não faz nada? Parem de ler manchete, para com esse ódio cego pelo governo. Eu já disse, eu não sou fã do governo Bolsonaro. Se tivesse um candidato melhor, eu votaria no outro candidato. Não acho que ele seja um conservador, que é o que eu me considero. Ele tomou as piores decisões para a história do Brasil, que foi a indicação do Cássio Nunes como ministro do STF, que é um erro que vai perdurar por mais de 30 anos. Mas quem critica tudo, não critica nada. E quem nada critica, também se ausenta. A pessoa que nada critica, o isentão, não, pra mim tudo tá bom. A pessoa que não se importa com política e deixa ser governada por quem se interessa, esse também não é o caminho. Então também não critique tudo, mas também não deixe de criticar o que tem que ser criticado. Vamos parar com essa paixão, com essa cegueira em querer criticar um governo porque você, na sua imaginação, é o Hitler encarnado, né? Meu querido progressista. Inclusive, tá rolando uma fake news, eu vi muita gente postando, de que o governo federal, meu microfone tá caindo, o governo federal aumentou o imposto sobre o oxigênio algumas semanas antes. Eu vou pôr aqui a notícia, tá? Grande mídia postando isso, grande mídia. Essas que vocês leem e se informam por ela, sem ir checar os fatos, sem checar a fonte primária. O governo federal aumentou o imposto sobre o oxigênio algumas semanas antes da crise de oxigênio em Manaus. Sabe o que aconteceu? Era uma MP que já existia e expirou. Essa MP reduziu o valor sobre o imposto da importação do oxigênio, ela expirou e o valor voltou ao normal. E essas grandes mídias, como eu disse, usam a pandemia como palanque. Elas não querem saber da veracidade dos fatos, da imparcialidade, não. Elas querem ferrar um governo que, obviamente, secou a teta desses veículos de comunicação que sugavam do seu dinheiro público. É um ódio mortal. Para eles, vale o que for para o Bolsonaro não ganhar a próxima eleição, independente de quem for. Se for Lula, se for PT, vão votar nele. Eu tenho um vídeo do Lula aqui, mas eu vou deixar para o final. Só para acabar, é impressionante, né? O discurso de ódio. As pessoas adoram falar. As pessoas de direita propagam o discurso de ódio. Geralmente é tudo retórica, nunca apresentam um fato, né? É tudo ataque pessoal. Agora eu vou colocar para vocês aqui duas pessoas, um jornalista e um político. Coincidentemente é do PSOL o político. E você me disse, isso aqui não é discurso de ódio, tá? Desejar a morte do presidente, assim como a gente já viu várias charges, as pessoas decapitando o presidente. Assim, tudo que vem da esquerda nunca é discurso de ódio. Agora, quando o Trump convoca uma manifestação simplesmente dando a possibilidade de fraude eleitoral, ele não mandou... Pelo contrário, o Twitter censurou um vídeo dele pedindo que as pessoas não fossem violentas. As Big Techs já estão... Mas isso é papo para outro vídeo. As Big Techs já estão saindo do armário, assim como a grande mídia saiu. Censurando, tirando a voz de pessoas, né? Geralmente, sempre de direita. Enfim, agora, para você que tem memória curta, e
E eu nunca vi você de esquerda, você progressista, você que odeia o Bozo, né? O Bozo. Nunca vi você criticar isso aqui, ó. Fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade. É triste, né? O brasileiro tem memória curta. Você imagina se é o Bolsonaro ou alguém de direita falando algo assim. Meu Deus do céu, impeachment, impeachment. Né? É o sonho da esquerda desde que eles não aceitaram ainda perder a eleição. Enfim, tá aqui os dados para vocês. Mostrei, né? Mas na verdade é mais notícia para refrescar a mente das pessoas que esquecem o que está por trás de todo esse discurso, toda essa retórica de Bolsonaro genocida, né? É lindo por hashtag Bolsonaro genocida, apenas lendo manchete de G1, de Folha, de UOL. É fácil. Para que se informar? É muito mais difícil informar. Mas se você não quiser ser doutrinado, doutrinado muitos já são. Se você não quiser ser massa de manobra dessas pessoas, se informe, faça o mínimo, se informe, depois você toma seu lado, depois você faz as suas escolhas. Mas se informe, tá? É muito triste ver o povo brasileiro que sabe qual é a arma política da esquerda, que é a desinformação. Pessoas que eu considero informadas até, infelizmente elas gastam mais tempo vendo mídias, redes sociais, vendo Nego do Borel e essa menina que se separou aí agora. Isso aí traz muito like. Se eu colocasse aqui, Nego do Borel bate na ex-mulher, com certeza teria muito mais like. Enfim, vamos mudar aí esse pensamento, se Deus quiser, do povo brasileiro. E como eu sempre digo aqui, é sempre com informação, tá bom? Um abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu disse no começo, se inscreva, compartilhe e curta aqui o vídeo para chegar a mais pessoas. Valeu, um abraço, até o próximo. O governo federal está ajudando o máximo possível o governo do Amazonas? Eu quero, inclusive, aqui fazer um agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro, ao Ministério da Saúde, ao general Eduardo Pazuello e toda a sua equipe. Se não fosse a ajuda do governo federal, pode ter certeza que nós estaríamos numa situação bem mais difícil, bem mais complicada. Nós temos uma equipe, há um mês, do governo federal, aqui, uma equipe do Ministério da Saúde que está, inclusive, neste prédio onde eu estou aqui com eles, no CICC, juntamente com a Organização Pan-Americana de Saúde, com médicos do Sírio-Libanês, dando todo o apoio, todo o suporte. Recebemos equipamentos como os respiradores, monitores, bombas de infusão, médicos que estão nos repassando protocolos, experiência, manejo com o paciente, para que a gente possa avançar. O governo federal tem sido importantíssimo nesse movimento de transporte de oxigênio através das aeronaves da Força Aérea Brasileira, da aquisição de mini-usinas para a gente colocar nos hospitais. Então, essa tem sido uma ajuda imprescindível nesse momento